Bênção de Deus, então, amados de Jesus. Vamos que vamos. Vamos que vamos? É o Quarteto Fantástico hoje? É. O Bruno quis ir com o senhor hoje? O Bruno tinha compromisso com o filho ali, o Marcos também pediu liberação. Aí dá aquela balançada quando dois assim, né? Aí se agora, mas aí Deus falou, não, vamos lá, vamos pra cima. Com poucos ou com muitos, nós não podemos parar. Amém? É sempre bom lembrar, né? Jesus, por causa de uma mulher samaritana, por causa de uma pessoa, ele parou tudo que ele estava fazendo. Né? Então, Jesus, ele valoriza, né? A individualidade de uma pessoa. Né, Lucas? De manhã eu fui lá visitar o Lucas, era meio-dia, né? Fui ver se ia ter uma boia pra mim lá, mas já tinha comido tudo, já não sobrou nada. Nem tinha almoçado ainda. Nem almoçou. Não, tava sem comer. Tava na jejum. É isso aí Tem mesmo. até um negócio lá pra me comer. Chegou, escondeu. Olha, escondi embaixo da mesa assim. Eu tinha colocado isso na mesa, fui lavar a mão. Meu Anísio deu linguiça bem fritada pra fazer pirão. Falei que não, todo mundo fritei a linguiça, joguei um pouco de farinha em cima. Aí eu escutei alguém falar. A linguiça com pirão é top. Deve ser algum tiro atrás do caminhão. Eu sei lá, Glórias a Deus. Que bom que está aqui, né? Nosso moço. E vocês todos sejam bem-vindos mais uma vez. Estava aqui olhando aqui as músicas e selecionei uma música aqui das antigas que não tenho visto ela ser muito tocada nos dias de hoje, né? Mas é uma música que marcou uma geração anterior, né? E a letra da música fala sobre restituição. A Bíblia Sagrada ensina que Deus é um Deus de restituição, né? Restituição é diferente de restauração. Restaurar é aquilo que foi quebrado, né? Então você vai lá, pega uma cola, usa o material e restaura. A restituição é quando Deus devolve tudo novo, né? Ele devolve aquilo que o inimigo levou, só que ele traz coisa nova junto, né? E há uma promessa na Bíblia, existe mais do que uma, mas eu quero começar essa célula lembrando aqui de uma promessa que diz em Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva, está chovendo aí, e faz descer a chuva temporânea serôdia como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Amém? Você recebe essa promessa? O meu povo não será mais envergonhado. Esse texto aqui é um texto lindo, né, que trata de uma promessa que Deus tem para o seu povo, uma promessa de restituição. Aqui quando fala do gafanhoto cortador, migrador, devorador, destruidor, isso aqui está falando de níveis de principados, né? Principados também pode ser considerado demônios. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso redor, né? Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui a figura do gafanhoto, que era uma praga que devorava a lavoura na época, destruindo a plantação, é uma figura do inimigo, né? Que em 4 dimensões aqui, que entra na nossa vida com um propósito. Ele quer roubar, matar e destruir. E aqui tem uma promessa, Deus está dizendo que ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo consumiu, aquilo que o inimigo devorou, aquilo que o inimigo cortou, aquilo que o inimigo destruiu no passado. Deus promete que ele vai devolver, né? Ele vai restituir, ao ponto da gente poder comer abundantemente. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje,
Eu participei de um treinamento lá na cidade de Blumenau e eu estava voltando do treinamento acompanhado de um coordenador da empresa e aí ele mais uma outra pessoa que me convidou na época para participar desse treinamento, dessa reunião, convidaram, já era tarde, convidaram a gente para comer um lanche. E a gente entrou num restaurante, não me lembro agora se é uma pizzaria, lanchonete, restaurante, eu acho que era um restaurante. E ali o coordenador da empresa ele prestou atenção num detalhe, né? Ele percebeu que eu estava procurando no cardápio, ali no menu, pelo preço. Né? Por quê? Porque eu tinha pouco dinheiro na carteira, provavelmente, e a gente, quando tem pouco dinheiro, a gente vai pelo que o bolso consegue pagar, né? E quando ele viu que eu estava demorando demais para escolher o que eu queria comer, ele olhou para mim, o nome dele é Sérgio. Ele olhou para mim e disse assim: vai chegar um dia na tua vida que tu nunca mais vai olhar o cardápio pelo lado do preço. Tu simplesmente vai pegar o menu e tu vai escolher o que tu quer comer. Naquele dia que ele falou isso, parecia ser uma utopia, assim, né? Parecia que era uma coisa muito distante de acontecer, né? Mas aproximadamente 2 ou 3 anos depois do que ele falou essa frase, isso foi há 9 anos atrás aproximadamente, 2 ou 3 anos depois isso se cumpriu, né? Eu prosperei tanto através dessa empresa que Deus abriu a porta para mim, ao ponto de eu adquirir meu segundo carro, né? E poder realmente levar a família para qualquer tipo de restaurante, qualquer lugar que eles quisessem e comer o que eles queriam comer. Sem se preocupar com conta. Mas nesse meio do caminho, daquele tempo para cá, estou falando de mim agora, alguns erros aconteceram. Eu cometi alguns erros. E erros estes que, para uma pessoa que tem um conhecimento que eu já tinha, não podia cometer, né? Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, se eu já contei em algum outro lugar. Quando eu era solteiro, eu nunca tive problema com droga, nunca tive problema com álcool, nunca tive problema com nenhum tipo de vício. O meu vício eram duas coisas quando eu era solteiro. Eu ainda não conhecia Jesus, né? Como eu conheço hoje, ia na missa, mas a gente conhecia um Jesus mais distante, né? O meu vício era pornografia e namoradinha. De vez em quando, uma namoradinha. Só que as namoradinhas daquela época não era como hoje, né? A namoradinha era só beijinho, beijinho, né? Não tinha muita coisa mais. E eu já contei meu testemunho, que a primeira vez que eu entrei num motel na minha vida foi depois de casado. Eu e minha esposa, a gente queria saber o que tinha lá dentro. E a gente resolveu ir visitar o que tem lá, né? E quando eu me converti, através do meu encontro face a face com Deus, em dezembro de 2003, eu me converti para valer. Ali eu tive um novo nascimento. Eu já tinha passado por uma conversão antes, eu já frequentava uma igreja evangélica, eu já tinha passado por muitas mudanças, mas a minha conversão mesmo, para valer mesmo, novo nascimento, que é quando tu muda de verdade, tu abandona completamente o velho homem, as coisas do velho homem do passado, foi no meu encontro face a face. Em dezembro de 2023, uma semana depois do meu casamento. Dali para frente a minha vida mudou completamente. E Deus começou a me dar sonhos, mudar a minha vida, prometeu que eu seria um pastor, e muitas coisas foram acontecendo, e daquela data em diante a minha vida só foi para frente. Na verdade eu já estava sendo muito abençoado, porque eu já tinha uma vida correta, eu já era líder de louvor, eu já era líder do Ministério de Jovens da igreja e também primeiro tesoureiro da Igreja Batista. Pode falar depois, eu faço uma pergunta. Sim. E então Deus já estava me abençoando ao ponto de eu ter montado 3 empresas, né? Eu tinha 3 pequenos negócios. Mas ali no encontro com Deus eu passei por uma mudança maior ainda. A vida deu voltas, eu abri mão de tudo para me dedicar só à obra de Deus. Deus começou a me abençoar e me sustentar. Num primeiro momento, depois de alguns anos, a Igreja Batista começou a nos dar um salário mínimo. E, enfim, nunca faltou nada para a gente. A vida foi dando voltas e ao ponto de eu ter que trabalhar nessa empresa, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, que eu trabalho hoje, eu já tinha um conhecimento bem mais ampliado, né?
E ali eu acabei cedendo, né? Alguns erros lá do velho homem que eu nunca mais tinha cometido. Um deles foi ter, através de, eu já contei isso em vários lugares, vou contar aqui para vocês novamente. Dos erros que eu cometi foi participando de um grupo de WhatsApp. Uma pessoa compartilhou uma mensagem. Eu já havia dito para eles que se alguém compartilhasse qualquer conteúdo imoral ou pornografia, eu iria abandonar o grupo. E infelizmente compartilharam um conteúdo de pornografia. E eu saí do grupo, mas antes de sair do grupo eu acabei acessando aquele conteúdo, né? E ali eu dei uma brecha. A Bíblia diz em Provérbios, né? Acho que é Provérbios que diz que um abismo chama outro abismo. E quando eu dei aquela brecha ali, que eu acessei aquela pornografia, enquanto eu não me arrependi, quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, é mais ou menos assim, um demônio que teve acesso à tua vida por causa do pecado, esse demônio ele chama outros demônios que atuam em outras áreas para entrar na tua vida e te levar a outros pecados. É meio que efeito cascata. E enquanto eu não me arrependi, eu acabei voltando o velho homem nesse problema da pornografia. E eu acabei acessando por livre e espontânea vontade sites pornográficos. Eu, até de empregado, nas épocas vagas do trabalho, eu cheguei na hora do intervalo, no computador da própria empresa, acessar um conteúdo como esse, né? Por isso que hoje eu não sou louco de apunhalar pelas costas alguém que tenha caído nessa área, né? Porque, como diz a Bíblia, quem está de pé, cuide para que não caia. Ninguém aqui está imune. Basta uma brecha, não é duas nem três, é uma. E ali eu caí, né? Caí foi em torno de 3 meses. Graças a Deus, acho que outros demônios não entraram, porque o pecado era esse mesmo, né? Embora que, claro, que conhecimento que a gente tem hoje, eu sei que eu cometi outros erros também, mas erros clássicos, assim, que tipo, todo mundo comete, só que não se dá nome aos bois, né? Eu gosto muito de citar, por exemplo, o pecado do orgulho. O orgulho é uma coisa muito sutil, quase todo mundo comete, mais cedo ou mais tarde, menos dia, só que é uma coisa que muitas vezes não aparece. Dificilmente o cara ouve falar, ó, fulano de tal, ela caiu. Qual foi o pecado? O orgulho. Foi o pecado que derrubou Satanás, foi o pecado que derrubou Eva e Adão, porque Eva foi seduzida pelo Satanás, ó, se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Mas ninguém comenta muito sobre esse pecado. E é o pecado dos pecados, na minha opinião, o pior de todos os pecados. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Mas, infelizmente, para o ser humano, o que conta não são os pecados que não aparecem. Para o ser humano, o que conta é o que aparece. Então, uma pornografia, um cigarro, uma droga, que o cara tá vendo lá que a pessoa está usando, o cara tá bebendo lá, ó. Todo mundo tá vendo. Então, isso aí, para o ser humano, é como se tivesse um peso maior. Por quê? Porque é uma coisa que aparece. Para Deus, não. Deus não vê assim como o homem vê. Deus conta tudo igual. Pecado é pecado. Independente de aparecer ou não aparecer, é pecado, né? Mas o ser humano, que é diferente de Deus, ele julga para aquilo que ele vê. Então eu cometi outros erros, mas o principal foi a pornografia. Levou aproximadamente 3 meses para que eu me arrependesse e caísse a ficha, né? E o Espírito Santo realmente me confrontasse. E ao ponto de a coisa veio à tona, eu precisei confessar para minha filha e confessar para minha esposa, né? Depois de você ser pastor, estar à frente de uma igreja, eu sei que no mundo hoje, se tiver um homem entre 1000 que nunca consumiu pornografia, a gente tira o chapéu e bate palmas, porque é muito raro. Né? Ninguém que precisa confessar pecado aqui. E se alguém aqui nunca caiu, glória a Deus, mas com certeza caiu numa outra área. Ou errou numa outra área. Porque a Bíblia é clara, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então não tem ninguém que vem dizer para mim assim, eu nunca pequei. Não existe isso. Né? Mas esse foi o meu pecado. E isso trouxe sérias consequências. Trouxe sérias consequências. Mesmo eu pedindo perdão para minha esposa, pedi perdão para a igreja, confessei no púlpito, no microfone da igreja, pedi perdão, pastor pecou. Quando eu me formei na escola de sacerdócio real,
que é essa escola que eu fiz lá em Brusque, uma escola de formação teológica para homens, para você se tornar um homem melhor, um sacerdote melhor, um marido melhor. Eu já fazia 6 anos já que eu já tinha me arrependido, já tinha confessado o meu pecado. Estou chutando aqui, 6, 7 anos. Já tinha me arrependido, já tinha confessado meu pecado, já tinha pedido perdão para a esposa, já tinha pedido perdão para a igreja. Já passavam uns 7 anos, ainda contei meu testemunho, o meu testemunho, diante de mais de 100 homens na formatura, né, para que eles nunca tivessem que passar pelo que eu passei. Porque às vezes Deus permite alguém cair para que os outros olhem, olha a consequência do pecado do irmãozinho. Olha o que ele está passando. Para que a gente abra muito bem o nosso olho, para que a gente não venha cair no mesmo erro, né, ou um erro parecido. Então eu acredito que Deus, na sua grandiosíssima misericórdia, embora que ele não consente com o pecado, mas ele permita que algumas pessoas caiam, e muitas vezes cai feio, e muitas vezes pessoas até próximas a nós. Né? Como a gente teve um caso aqui, uma pessoa que tirou a própria vida. Né? Isso é muito sério. Para mim é muito sério. Né? Então, eu creio que tudo isso serve como alertas. Né? São avisos. Avisos para que o que aconteceu com aquela pessoa pode acontecer comigo também. Né? Basta que eu peque, né? Então, queridos, lá na formação, já não é mais uma confissão, né? Era só um testemunho, né? Como eu estou contando aqui para vocês. Mas tudo isso é muito humilhante, né? Para alguém que já era pastor, que tinha um conhecimento, embora que eu sei que tem talvez centenas ou milhares de pastores no mundo todo que já tenham tido problema com pornografia, mas enfim, eu não desejo isso para ninguém, porque a minha esposa e a minha filha me perdoaram de boca, mas perdoar de coração, de verdade, levou muito tempo, né? Levou muito tempo. E talvez hoje, depois de anos, né, que eu posso dizer que fui perdoado de verdade. Né? E isso acarretou muitos problemas na minha vida. Né? Eu creio que o ministério a qual eu sou pastor, que eu fui pastor, existe até hoje ainda em Vinho das Águas, poderia ter rompido muito mais. Claro que não vou achar agora também que com certeza eu não fui o único que errei, né? Mas isso trouxe consequências. Né? A Bíblia é clara, o salário do pecado é a morte. Isso trouxe consequências. Talvez hoje eu poderia ter um ministério muito maior. Poderia talvez ter uma igreja grande. Mas isso trouxe consequências. Por quê? Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então quanto mais você sabe, maior a cobrança. Deus é bom, Deus é misericordioso. Se eu confessar o meu pecado para Deus, a Bíblia diz em 1 João, não estou nem falando confessar para os homens, estou falando confessar para Deus. A Bíblia diz em 1 João que se eu confessar para Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda injustiça. O que significa? Significa que se eu confessar para Deus o meu pecado no mesmo dia do pecado, Deus me perdoa, e a Bíblia diz que Deus não só perdoa, no livro de Miqueias, diz que Deus esquece. Olha só como que Deus é diferente do ser humano. Deus perdoa no mesmo dia e esquece no mesmo dia. O ser humano não consegue perdoar no mesmo dia e também nunca mais consegue esquecer. Olha a diferença de Deus e do homem. Só que tem um detalhe. Deus perdoa, mas Deus não remove a consequência. Todo pecado vai gerar uma consequência. E a consequência eu vou ter que encarar. Eu vou ter que encarar a consequência. E por que Deus faz eu encarar a consequência? Essa consequência, muitas vezes, ela vem em forma de disciplinas. Lembra que Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos? Eu fui procurar no dicionário uma vez, porque Jesus disse, ide e fazei discípulos, né? Então eu preciso saber o que é um discípulo. E uma vez eu fui procurar no dicionário, o que é um discípulo? Aí está escrito assim no dicionário, discípulo é aquele que recebe disciplina. De um mentor, de um líder, né? Então, um discípulo de Jesus é alguém que recebe as disciplinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as orientações de Jesus, as instruções de Jesus. E esse Jesus eu tenho aprendido ao longo do tempo que
de tempos em tempos, ele nos dá algumas disciplinas. Essas disciplinas é como se fossem algumas tarefas para a gente poder crescer na vida, para a gente poder amadurecer. Mas algumas das disciplinas que ele nos dá, algumas delas são consequências dos nossos pecados. E aí, como a gente já conhece a lei da semeadura e da colheita, que diz que tudo que o homem plantar ele vai colher, tem algumas situações que a gente passa na nossa vida que o Espírito Santo ele faz a gente enxergar. Tá vendo isso aqui? Tá vendo o que está passando aqui agora? Lembra daquilo que tu plantou lá 10 anos atrás, assim, aquele testemunho que tu deu, aquele teu comportamento, aquela tua atitude no trabalho, com a empresa, em casa? Tá vendo o que está acontecendo aqui agora? O Espírito Santo te mostra. 15 anos atrás, o que eu estava fazendo, estou colhendo agora. Deus faz a gente ver, para a gente entender que aquilo que a gente fez, embora foi lá no passado, mas aquilo gerou uma consequência. Aquilo foi uma semente que gerou, foi um plantio que gerou uma colheita. Deus é tão bom que quando a gente decide seguir Ele para valer, e decide, não, eu quero ficar com Jesus até o fim, custe o que custar. Deus ele é tão bom que ele tem o poder de suavizar a colheita. Esse é Deus. Ele consegue suavizar algumas colheitas nossas de um jeito que a gente passa pela colheita, parece até que a gente não está colhendo nada. De tão suave que Deus faz algumas coisas. Né? Porque Deus é muito bom. Né? A Bíblia diz que a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, é a causa de nós não sermos consumidos. Né? Como está longe o Ocidente do Oriente. Ele apaga as nossas transgressões, né? Como um pai que se compadece de um filho, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é pó. Ele sabe que o pastor Cristo vai pregar aqui hoje à noite, está falando para vocês sobre santidade, está pregando para vocês sobre a consequência do pecado. E tem gente que é capaz de sair aqui hoje à noite ainda e a gente dá de cara com o inimigo ali na esquina e cair. E tropeçar. Pode acontecer. Eu estava contando para os meus irmãos lá do grupo, agora esse é outro grupo que eu me formei agora, fiz a escola do Homens ao Máximo, né? Que aí todas as terças-feiras estava estudando. Minha formatura foi semana passada. Nós estávamos num grupo ali de 8, 9 homens. Foram quase que o ano todo passando com eles, né? Foi muito legal. E quinta-feira passada foi a formatura numa igreja lá em Porto Belo. Mas na outra semana a gente já tinha feito a formatura, já tinha feito o encerramento das aulas. E no dia que a gente encerrou a aula, eu vim aqui para Canelinha buscar a minha esposa, no dia do encerramento, que é aquele dia assim de comemoração, né? Poxa, mais uma etapa vencida, né? Mais um degrau, né? Vencido. Eu vim abastecer o posto de gasolina, num posto de gasolina, pois apareceu uma pessoa, e aquela pessoa, uma pessoa que fazia séculos que eu não via, uma pessoa me cumprimentou no posto de gasolina, mas me cumprimentou de um jeito assim, que eu achei estranho aquilo. Pode ser, tá? Eu vou dar uma de ingênuo aqui, tá? Vou dar uma de inocente. Pode ser que não era nada, a pessoa só me cumprimentou, entendeu? Só disse boa noite, me chamou pelo nome, eu nem reconheci a pessoa. Não reconheci, depois reconheci depois. Mas, na minha mente, o jeito que a pessoa falou, parecia ser uma cantada. O jeito que falou, entendeu? Então, poxa, eu tinha acabado de vir de um encerramento de uma formatura de homens, onde a gente aprende que tu tem que ser um homem, que tu tem que ser o marido de uma só mulher, que tu tem que ser um sacerdote, um bom pai. E aí já vem a provação, a tentação, ela já vem de cara. Né? E não era uma mulher qualquer, não. Era uma provaçãozinha, não. Era uma baita de um avião, né? E eu percebi que estava com uma roupa, né? Daquelas assim mesmo que é para provocar o ser humano. Então onde é que eu quero chegar? O diabo ele é real, ele existe, né? A Bíblia diz que ele não aparece com tridente, nem com chifre, ele se transfigura em anjo de luz, diz a Bíblia. Né? Então ele vai aparecer, né? Qual que é a tua fraqueza? Tua fraqueza é droga? Tua fraqueza é álcool? Tua fraqueza é pornografia? Tua fraqueza é mulher?
A tua fraqueza é vício, é jogo, né? Jogatina. Meu sogro tentou 2 vezes tirar a própria vida porque se meteu com jogo de bicho, né? E se afundou todo na lama por causa de jogo do bicho. Hoje em dia é um jogo que nem se cita muito, no jogo do bicho, mas não importa o nome. Todos nós temos uma fraqueza, uma área que o inimigo está ali, ó. Só tentando, né? E às vezes uma área que você já caiu lá no passado, ele vai tentar de novo, né? É só a gente olhar na Bíblia como é que ele tentou derrubar Jesus no deserto. Ele tentou derrubar Jesus de 3 formas. E se a gente for analisar, 3 áreas diferentes, né? Mas eu nem vou entrar muito nesse campo aí, que nessa série que eu comecei no culto domingo, a gente vai... começou uma série no culto sobre os ídolos do coração. Então, domingo após domingo, a gente vai estar falando de ídolo por ídolo. Aí vai entrar muita coisa aqui, eu nem vou entrar em detalhes agora. Mas o diabo sabe onde tentar atingir cada um de nós. E eu queria para não perder muito o foco e do que eu queria falar, eu estava falando que hoje eu poderia estar vivendo uma situação muito melhor do que eu estou vivendo, mas muito melhor, em todos os aspectos, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, mas cometi esse erro. Graças a Deus, Deus já me perdoou, eu creio que a própria igreja me perdoou, que isso já faz tanto tempo, né? Minha esposa me perdoou, minha filha me perdoou. Eu estou falando qual foi o meu pecado. Ter entrado na internet e ter visto imagens. Esse foi o meu pecado, né? Só que isso gerou consequências. Eu perdi muita coisa. E quando a gente sabe o que a gente já teve e a gente olha para o que a gente tem hoje, a gente consegue medir o que a gente perdeu. Por isso essa palavra restituirei, ou restituirei os anos consumidos, porque Deus é um Deus que, em havendo arrependimento, se a gente for ler nos versículos anteriores aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, em tardio irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Os versículos anteriores aqui de Joel, capítulo 2, estão falando de arrependimento. Estão falando de chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Aqui está convidando os sacerdotes, os representantes de Deus, o povo, a rasgar o coração, a se humilhar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados, aqui no caso, os pecados do povo de Israel, que era o povo de Deus, né? E sempre que há arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento não é eu paro de pecar hoje, semana que vem eu volto a pecar. Para de pecar semana que vem, mês que vem volto a pecar. Não, arrependimento é quando eu abandono o pecado. É quando eu digo, chega, eu não vou mais dar moleza para o inimigo nessa área. Porque eu já apanhei uma vez, eu já sofri uma vez, eu já fui humilhado por causa da consequência do meu pecado. Eu sofri humilhação, deixei a minha família entrar numa situação de escassez financeira, né? Quase perdi meu ministério, meus sonhos, por causa de uma brecha. Então eu tenho que passar tudo isso de novo para entender que não vale a pena o pecado, né? Então quando há o arrependimento verdadeiro, genuíno, Deus começa a restituir tudo. E a restituição, como eu falava, é diferente da restauração, porque na restituição Deus dá mais. Ele tem algo novo, ele acrescenta coisas novas. E esse ano eu quero dizer para vocês, para a honra e glória do nome de Jesus. Assim como um personagem da Bíblia chamado José do Egito, né? Ele anunciou 7 anos de vacas magras, né? E 7 anos de vacas gordas, que foi um período que aconteceu lá no Egito. E eu posso dizer para vocês que eu vivi 7 anos de vaca magra. Eu posso dizer que eu vivi 7 anos de vaca magra, mas esse ano de 2025, Deus começou um ano de restituição, né? Faturamento, eu já faturei esse ano, eu tenho que olhar lá no computador, mas eu acho que pelo menos umas 3 ou 4 vezes mais do que eu faturei ano passado. E isso que eu sou sozinho, não tenho nem representante hoje. Eu tinha 3 representantes trabalhando para mim. No momento eu estou sem representante. Se alguém quiser trabalhar aí, ó,
Eu treino você, você vai ser vendedor de colchão e produtos para saúde. E sozinho eu já faturei já quase 4 vezes mais do que ano passado. A coisa ainda está apertada para o meu lado, por quê? Porque eu ainda sofro as consequências do meu erro. Eu tenho impostos parcelados, que talvez ano que vem eu termine de pagar. Estou pagando todo mês. Imposto já é uma coisa terrível, que eu nunca vi um país para ter tanto imposto. Aí você tem que pagar o imposto novo, o imposto velho. Consegue parcelar? Sim, consegue. Eu pago parcelado. Tem uns atrasados, eu sou obrigado a começar ano que vem. Aí tem que entrar em contato com a contabilidade e pedir para eles fazerem o levantamento. fácil. Né? Aí a contabilidade faz um levantamento e apresenta uma proposta. Tantas vezes tu consegue pagar desse jeito, aí ele vai lá e parcela e tu começa a pagar. Só um minutinho, eu estava comprando semana passada, eu comprei muita coisa pela Shopee, cara, eu comprei uma vitamina pro passarinho lá. Cara, a metade do preço é imposto. Porque vem discriminado. Metade é imposto. Da China mesmo, dependendo de onde que vem, é muito imposto. Por que muita gente, até os dias de hoje, aqui de São João Batista, quanta gente que pega o carro no final de semana vai fazer compra no Paraguai? Né? Porque lá não tem imposto nenhum. Nós compramos, quando eu estive pregando numa igreja lá em Palotina, no Paraná, muitos anos atrás, eu já contei esse testemunho, foi a maior oferta que eu ganhei missionária na minha vida. Eu ganhei uma oferta de mais de R$1.000, foi R$2.000, eu acho. Eu fui pregar num culto e ganhei uma oferta de R$2.000. Foi uma única vez na vida, né, que isso aconteceu. Na volta, a gente passou no Paraguai, porque era perto. Em Palotina, lá fala, né? Eu conheço lá. Passou por Foz do Iguaçu, fomos até o Paraguai e conseguimos comprar com esse dinheiro um teclado, que é o piano, na verdade é um piano digital, né? Esse que a minha esposa, ela usa de vez em quando. Ultimamente ela está usando o teclado da igreja mesmo. Mas ela tem um piano digital da Yamaha, que na época a gente gastou aproximadamente R$2.000. Se fosse comprar aqui no Brasil esse piano digital, pode colocar 4.000, no mínimo, na época. É o dobro. É o dobro. Né? Então é muito imposto. Então a gente paga o imposto atual e paga o imposto atrasado, e eu ainda pago outros parcelamentos também que eu tenho de outras situações. Então, se não fosse isso, eu tive que fazer muitos implantes dentários também, isso aí também é apertado para pagar, né? É caro. Mas, graças a Deus, falta mais uma parcela hoje para me terminar meus implantes também. Então, eu já vejo, assim, pelos olhos da fé, 2026. Para mim, não sei para vocês, está profetizado que vai ser bênção também, que nós estamos todos juntos no mesmo barco. Vai ser um ano maravilhoso, né? Eu terminando de pagar os meus impostos, termino meus implantes dentários, aí vai começar a sobrar, né? Porque até então não sobra, né? Tanto dinheiro eu vou ter nem que gastar. Mas eu tenho consciência, né, que isso tudo diz respeito a uma consequência de um período na minha vida que alguém que conhecia a palavra pisou no tomate, né? E hoje eu estou aqui para dizer para vocês, se a gente permanecer em fidelidade, vale a pena, né? Vale a pena, porque Deus é bom, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar, Ele quer restituir, mas tem o nosso papel para fazer. E a nossa parte Deus não tira, né? E uma coisa, eu não posso também pensar em fazer o que é certo só porque eu vou ser abençoado, porque eu vou prosperar, mas porque uma pessoa há quase 2.000 anos atrás deu todo o seu sangue para morrer por mim. Como é que está o meu nível de gratidão? Será que eu entendo isso? Será que eu entendo que eu sou um pecador e que se não fosse o sacrifício de Jesus eu estaria perdido? Se não fosse o sangue de Jesus, meu futuro seria talvez num lago de fogo e de enxofre. Né? Então eu preciso ter uma eterna dívida de gratidão com Jesus. E uma das formas de expressar minha gratidão por tamanho amor é procurando fazer aquilo que Ele ama e não fazendo aquilo que Ele não quer. Eu sei que a gente vai, mais cedo ou mais tarde, vai tropeçar. Mas eu torno a repetir, precisa ser um acidente. Precisa ser um tropeço. Não pode ser uma coisa que, tipo assim, mais um pecadinho. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Ele vai me perdoar mesmo. Então, se eu já sei que Ele vai me perdoar, o que tem, né? E nessa aí vai que o cara se acidenta, morre. Exatamente. Aí perdeu só você. Nessa bobeirinha aí que o cara se acidenta e morre, né? Ou não tem uma segunda chance.
né? Então a gente não sabe o dia de amanhã. A gente precisa andar em temor, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, amados, eu queria deixar essa mensagem. Eu queria comentar ali que Tipo, Deus pode livrar, assim, dos vícios, assim, da noite pro dia, assim, todas as coisas assim. existem, a gente pregou uma vez aqui, não sei se tu estava naquele dia, quando eu preguei sobre a intervenção de Deus, né? Deus é um Deus que faz intervenções, né? E Deus, além de fazer intervenção, o que é uma intervenção? Intervenção é quando tu está numa situação que é uma causa perdida e Deus bota a mão e resolve, né? Como o mar vermelho que Deus abriu, como os mortos que Jesus ressuscitou. Então Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então o poder dele continua o mesmo. Eu já vi pessoas com problema de vício, por exemplo, de o cara numa vigília pedir, Deus, eu não aguento mais, me liberta, e a pessoa começar a vomitar a droga, vomitar o vício. E depois daquele dia a pessoa nunca mais botou na boca, né? Já vi testemunho que a pessoa só no cheiro já passava mal, já. De um dia pro outro. Só de sentir o cheiro passar mal. Resumindo, tem que querer. Mas Só tem que que querer. tem que Tem que querer. Não, Eu já não cheguei a vou- Não orar. faz nada, não. Eu já cheguei a orar em encontro com Deus. Tem que querer. Eu já cheguei a orar pelos homens para que Deus desse nojo pelo pecado. Nojo. Isso é uma oração que eu posso fazer. Tem coisas que Jesus vai dizer assim, ó, Senhor, tu vai dizer, Senhor, por favor, tira esse espinho da carne. Espinho na carne não necessariamente é um pecado, mas é uma tentação que está te rodeando, né? Então tem coisas que você vai dizer, Senhor, tira esse espinho da carne, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. E Deus vai dizer assim para ti, ó, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa tentação que fica te perturbando aí, ó, eu vou deixar ela. Que é para ti saber que tu depende de mim. Só que todas as vezes que ela vier, tu tem que resistir. Teu dever é resistir. Agora, se eu orar para Deus pedindo, Senhor, me bota nojo pelo pecado, nojo pelo álcool, nojo pela droga, nojo pela pornografia, Deus pode fazer. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E eu já vi testemunhos, né? Sim, tá. Então, tu pode pedir, Senhor, me bota nojo sobre essa coisa aqui que me faz mal. Deus tem poder. Tudo é possível que crê, né? Agora, se Deus não fizer, pode ser que Deus esteja permitindo alguma coisa como uma espécie de espinho na carne, que é uma maneira que Deus tem de nos humilhar, né? Porque sempre que o espinho na carne aparece, tu tem que lutar. Tu tem que se humilhar, Senhor, me ajuda, não me deixa cair em tentação, Senhor, me livra do mal. E aquilo te humilha, né? Porque a sensação de vulnerabilidade, né? São Paulo, orou a Deus 3 vezes pedindo para Deus tirar o espinho na carne dele, e Deus não tirava. Então Deus pode fazer o mesmo com a gente, né? Cada um na área que... Mas Deus pode. Deus pode tudo. E cabe a nós querer, né? Querer. Nós temos que... Não podemos aceitar, né? Sobre esse que ele falou agora. Assim, ó, tem um genro, o Guilherme. O Guilherme não cheirava, ele comia. Mas a partir do momento que ele disse, eu quero mudança, aí tu olha pro Guilherme, que o Guilherme hoje em dia. Família restaurada. É uma benção. Amém, meu irmão? Então... Amém, queridos? Então vamos... Eu quero cantar essa música aqui que eu separei, que ia ser no começo, mas Deus mudou a ordem hoje. A música ficou para o final. Mas essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, né? Uma palavra misturada com testemunho, né? E eu tenho visto Deus tem restituído muita coisa, mas eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Tem muita coisa boa para acontecer, mas a gente precisa permanecer, né? O Evangelho é um Evangelho de permanência, né? Mateus 24 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei, né? Então nosso papel é perseverar, é permanência, né? Eu gosto muito de citar, eu já fiz uma pregação, uma palavra que Deus me deu há muitos anos atrás, uma curiosidade da carta de Apocalipse, é que bem no começo da carta de Apocalipse,
ou do livro do Apocalipse, melhor dizendo, né? Existem 7 cartas a 7 igrejas, que eram igrejas que existiam na época. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E todas elas terminam com a seguinte frase: ao que vencer, o que vencer, ao que vencer, o que vencer. Todas elas terminam com essa expressão: quem vencer, ao que vencer. Então o que eu entendo? Quem que é a pessoa, quem que é o vencedor? O vencedor é aquele que perseverar até o fim. O vencedor é aquele que resistir ao pecado e permanecer firme até o fim. Esses que vão vencer. Porque o cara que hoje está no caminho, mas daqui a pouco ele desvia do caminho, volta a fazer tudo que ele fazia no passado, a Bíblia diz que o cão voltou ao próprio vômito, né? Então eu não boto a mão no fogo para essa pessoa. Eu não posso botar a mão no fogo. Agora, aquele que perseverar até o fim, esse é o que vai vencer. E o que vencer, a Bíblia diz: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Amém, queridos? Vamos cantar então essa música aqui. E eu quero incentivar através dessa música. Todos nós aqui podemos olhar para a nossa história e de repente tem coisas que a gente perdeu ao longo do caminho, né? E aqui, quando eu falo em perder coisas, não é só financeiro. A gente às vezes perde a confiança de um cônjuge, perde a confiança de um filho, perde o amor de um pai, o reconhecimento de uma mãe, a consideração de um líder, né? Não é só financeiro, é uma série de coisas que a gente pode perder por causa das nossas fraquezas. Então, nesse momento, quando eu estiver cantando essa música, peça para o Espírito Santo mostrar coisas que você gostaria de ter de volta, coisas que sonhos que você perdeu. Deus pode restituir tudo. Deus pode restituir tudo. Não tem nenhum sonho que Ele não possa fazer, cumprir, não tem nada que Ele não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. Amém? Eu quero cantar essa música. Aleluia. Planos que foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me,
leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Você pode dizer isso para ele nessa noite? Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Pode dizer isso para ele nessa noite. Restitui. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, por cada homem que está aqui nessa noite, Pai, por todos aqueles homens que ouvirão essa mensagem, Senhor. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes tudo que perdemos, tudo que o inimigo levou, seja em termos sentimentais, emocionais, financeiros, materiais, ministeriais, empresariais, emocionais, familiares. Tu sabes, Pai, as áreas que o inimigo, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor teve acesso às nossas vidas, provocando ruína, provocando destruição, provocando prejuízo, Pai. Mas nessa noite, diante da convicção que temos que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam, diante da convicção que temos que o Senhor é um Deus amoroso, cheio de amor, de bondade, de misericórdia, que se compadece dos seus, nós nos apresentamos diante do teu trono para te pedir humildemente, Senhor, restitui tudo aquilo que era festa e hoje é motivo de luto, tudo aquilo que era alegria e hoje é motivo de tristeza. Restitui, Senhor, restitui o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. 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 Amém? Louvado seja o nome de Jesus, né? Que Ele possa restituir, né, tudo aquilo que a gente já teve,
e que Ele venha trazer mais, infinitamente mais, né, como está escrito na sua palavra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Que esse infinitamente mais alcance a cada um de nós. Que Deus possa nos surpreender e que Deus, é a nossa oração, Ele venha nos fortalecer na força do seu poder, para que a gente possa resistir às tentações e até mesmo no dia mau, o dia da provação, o dia do tormento, o dia da dificuldade, o dia da escassez, o dia da prova, o dia da guerra, que também nesse dia nós possamos vencer este dia e permanecer firmes, porque os dias maus eles vêm, mas quando eles chegarem, que a gente possa permanecer firmes, né, do lado de Jesus, para poder com os próprios olhos contemplar tudo que Deus irá fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Glórias a Deus, lembrando, né? O Espírito Santo está me lembrando aqui que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus é tão misericordioso que Ele ainda tem esse poder de fazer. Onde a gente pisou feio no tomate, ainda aí nessa área, Deus tem poder para fazer uma reviravolta de uma maneira tão surpreendente que as pessoas vão ficar de queixo caído, como só Deus poderia fazer tal coisa, né? Porque essa é a natureza de Deus, né? O ser humano quer condenar, né? Quer a vingança, quer o julgamento, quer a prisão, quer o sofrimento da pessoa que pecou, né? E Deus, Ele é o Deus do perdão, o Deus de uma nova chance, e que restitui e abençoe aquele que se arrepende e que abre mão do pecado. Porque Deus é bom. Amém? Vamos dar as mãos? Ninguém consegue orar ainda? O dono da casa. Não começa. Começamos pelo dono da casa, depois vai pros Está quebrando. Olha, 2026 está logo aí, todos vocês vão orar, hein? Todos vocês. Oração Dia é. 31 de dezembro de 2026. A gente vê hoje, né, com a mídia digital, tantas pessoas orando, às vezes na internet, orando bonito, né? E a gente pensa assim, meu Deus, será que eu tenho que orar bonito assim também? E a oração é. A oração que mais funciona é a oração da sinceridade, né? Segunda-feira Ser onde? simples e Veio aqui. sincero. Oi? Ao Jair. pedi pra mim orar. Mandou um abraço para vocês tudo, ele e o Magaio. Pedi pra mim orar. Tava a hora de. Então eu vou falar o Pai Nosso, né? Aí todo mundo falou o Pai Nosso. Que eu falei pra ele, eu tenho um problema em falar, né? Eu não consigo. Não só em orar, em qualquer coisa. Se for falar o público, eu não consigo. Entendeu? Então eu já peço pra Deus muito tempo pra me tirar isso aí. Ai, vai tirar. Isso aí é uma coisa que deve ser. Não É é normal. É só escrever aí. Só se fizer isso. Tem que ir tem um no porquê, teatro do pastor Aí o que é? para pagar o mico. Aí o que a gente fez? A gente orou o Pai Nosso. Oração do Pai Nosso, tudo junto. Vocês Não é uma coisa que o cara não Vocês já quer. oraram o Pai Nosso semana passada, então nós vamos mudar. É. Mas assim, ó, guarda isso, né? A oração que funciona é a oração da sinceridade. Deus é Pai. Jesus disse, né, aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Eu nunca imagino um Deus que vai te receber com um pedaço de pau na cabeça, que esse Deus não existe, né? Ele está sempre de braços abertos, esperando qualquer hora do dia, da noite, eu posso conversar com ele, como eu converso com qualquer pessoa, né? E se alguém aqui já teve pai, com certeza todo mundo teve, pensa num pai bem melhor. Minha oração é sempre o Pai Nosso. Eu começo com o Pai Nosso, depois. A oração do Pai Nosso é a oração universal, né? É a oração que não falha. Tudo que a gente precisa orar, realmente está tudo ali, né? Mas, ó, como a gente... Igual Jesus ele orava o Pai Nosso. Também. Jesus conversava com o Pai o tempo todo. Porque a conversa já é uma oração. Quando ele tinha passado lá pro discípulo dele lá que ressuscitou a mulher lá, né? Acho que faz uns 3 dias ela estava morta, ele falou, eu só rezei o Pai Nosso.
Não está escrito isso na Bíblia, né? Não, mas tipo no filme, né? Ah, no filme? Ele conta isso. Né? Ah, no filme. É, no filme eles dão. Não sei, eu assisti a Paixão de Cristo. Ah, mas já vi. A Paixão de Cristo. Pode ser que uma passagem bíblica ali desse milagre esteja associado ali, ou próximo da oração do Pai Nosso. Aí teria que dar uma olhadinha certinho na Bíblia. Né? Mas orar é conversar com Deus. Pode conversar sobre qualquer assunto. Né? Não existe nada que a gente vai falar que vai surpreender Deus. Tu pode contar a coisa mais cabeluda ou a coisa mais simples. Nada, Eu já sei. nada vai surpreender ele, porque ele sabe tudo. Ele já sabe, né? Mas só que ele sempre vai nos ouvir. Nunca vai rejeitar um filho dele. Nunca vai ignorar uma oração. Né? O máximo que pode acontecer, ele vai dizer não. Né? Fazer um pedido meio idiota para ele, né? Ele vai dizer não e ponto final. E Deus é sim, sim, não, não. Né? Não tem meio termo. Né? Ou tem um não ou tem um sim. Né? É assim que funciona Deus. Né? Algumas respostas ele diz sim, outras ele diz não. E outras ele diz espera. Espera que não é para agora ainda. Vamos orar então. Eu vou orar então. Uma oração de agradecimento, né? O que a gente faz quando tem uma célula como essa. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, por toda a inspiração que o Senhor nos deu, para transmitir aos teus filhos, a cada um de nós, Pai, porque eu também fui abençoado com essa mensagem que o Senhor nos deu aqui, enquanto nós estamos aqui reunidos em teu nome, para fazer cumprir o que está escrito na tua palavra, que quando 2 ou mais pessoas se reúnem em teu nome, ali o Senhor está presente. Muito obrigado pela tua presença no nosso meio, pela mensagem compartilhada. Agora te pedimos, ajuda-nos, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, Pai. Guarda-nos do mal, livra-nos de todas as tentações, nós te pedimos em nome de Jesus. Esconda-nos em ti, Pai, na sombra das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém?